Bom, amados irmãos, essa é a terceira parte que eu estou a fazer. Vou ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Vou dar continuidade. Que fazer? Orar com o espírito, mas também orar com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu benzeres como o espírito, como dirá, ou assim seja, sobre a tua ação de benevolência, aquele que ocupa o lugar de eunuco, visto que não sabe o que dizes. Aqui esse versículo está a explicar numa do que. Tem pessoas que falam amém sem saber o significado de amém, mas sim tem que saber. No versículo 8, 18. Porque realmente tu dás bens, ações de benevolência, mas o outro não é edificado. Quando você entende sozinho as suas palavras que você está a falar, o seu próximo não está a entender, ali você não está a edificar o seu próximo. Você está a se edificar a si mesmo. Então tem que procurar usar as palavras fáceis para o seu irmão entender. Versículo 18. Dou ações de benevolência ao Eterno, que falo em línguas mais do que vocês todos. Esse versículo leva a muitos pastores, vários pastores, a falarem coisas fúteis, né? Coisas que não dá para eu imitar aqui, né? Esse versículo, o apóstolo Paulo está querendo dizer, eu falo línguas estranhas mais que vocês. Aqui está a referir numa do que eu falo muitos idiomas, eu falo idioma mais que vocês. Por quê? Por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque ele viajava em muitos países. É por isso que ele falou, eu falo muitos idiomas mais que vocês, porque o apóstolo Paulo viajou muito, conhecia muitos idiomas. 19. Contudo, na congregação, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento para que possa também instruir os outros do que diz 1000 palavras em línguas. Está vendo? Aqui o apóstolo Paulo diz, quando eu falar 5 palavras fáceis, vocês vão ser instruídos. Vocês vão se edificar. Vale mais falar poucas palavras para vocês entenderem do que falar em palavras dicionárias, usar línguas que vocês não entendem. Ali eu não vou edificar a vocês. É por isso que o apóstolo Paulo disse, vale mais falar 5 palavras do meu entendimento para vocês entenderem do que falar em outras línguas que você não entende. Versículo 20. Irmãos, não sejas menino no entendimento, da malícia contudo, seres criancinha, mas adulto no entendimento. Está escrito na Torá, está escrito na lei. Por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz Yahweh. 21. 2. De modo que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Aqui o apóstolo Paulo está querendo dizer assim, a língua estranha é para os incrédulos. A palavra incrédulo é aquele que não acredita. É para ele saber que o Altíssimo Yahweh capacita os seus filhos. Mas a profecia não é para os incrédulos, mas para os crentes. Por que ele falou isso? A profecia não é para esses que não acreditam, mas para aqueles que acreditam na palavra, aquele que acredita a palavra. Versículo 23. Se toda a congregação se reunir no mesmo lugar e todos falar em línguas, e entrar um indulto ou incrédulo, não dirão acaso que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e alguns incrédulos ou indulto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Vou explicar aqui. O apóstolo Paulo está querendo dizer assim, se eu falar a minha língua materna, se o meu irmão falar outra língua materna, se outro falar outra língua materna, se outro falar outra língua materna, se entrar um incrédulo, um indulto, uma pessoa que não acredita na palavra, vai nos achar que nós somos mentirosos, vai nos achar que nós somos
somos hipócritas. Estamos a fazer para as coisas para sermos vistos pelos homens. Mas vale a pena usar a profecia, usar as palavras fáceis para nós lhe profetizar, para ele ser edificado, para ele saber que Yahweh capacita os filhos dele. No versículo 25, o segredo do seu coração se torna manifesto, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará o Altíssimo, declarando que o Eterno está verdadeiramente entre vocês. Que fazer, irmãos, quando vós congregas, cada um de vocês tem salmo, tem crença, tem revelação, tem idioma, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se uma pessoa conhecer uma língua, se falar inglês, se ele conhece inglês, tem que interpretar isso tudo para edificar a igreja de Mashiach. Isso tudo para edificar a igreja de Mashiach. Não podemos, quando nós chegamos numa congregação, só ficar reto, sincero, não a falar nada, não. Temos que comentar a palavra. Temos que contribuir ideia para a congregação, para a edificação da igreja do Mashiach. Então, fiquem na benevolência, na liberdade, na shalom de Yahushua, o Mashiach. Que assim seja.